Herculano Pires, No Limiar do Amanhã, Lições de Espiritismo. José Herculano Pires, o metro que melhor mediu Kardec, como bem definiu Emmanuel, apresentou na Rádio Mulher de São Paulo o programa No Limiar do Amanhã, constituído por aulas de doutrina espírita. Algumas dessas aulas são apresentadas neste livro. Assuntos os mais diversos, como os espíritos e os micróbios, chifópagos, morte por assassinato, o médium Arigó, magia, exorcismo e obsessão, o apocalipse, a transição da Terra. São valiosas lições de espiritismo, em linguagem simples, clara e objetiva, que certamente enriquecerão os conhecimentos dos leitores sobre os mais diversos assuntos relativos à doutrina. Prefácio, um convite para ler Herculano. O meu amigo Altamirando foi, como sempre, muito feliz na tarefa que realiza na divulgação do Espiritismo, quando resolveu organizar um livro com os programas de rádio de Herculano Pires, realizados na Rádio Mulher, de São Paulo. Alguns indivíduos possuem as gravações dos programas de Herculano, Altamirando soube aproveitá-las publicando-as neste livro que constitui, como ele mesmo escreve, um presente magnífico. A doutrina espírita aparece sintetizada nas respostas inteligentes e inspiradas do professor Herculano às perguntas bem formuladas. O metro que melhor mediu Kardec, como fala Emmanuel, através da mediunidade de Chico Xavier, mostra o porquê dessa afirmação do amigo espiritual, quando explica à luz da razão a síntese do processo do conhecimento, o Espiritismo. Em um dos programas o professor fala sobre o conceito de perfeição, explicando como o Pai nos criou perfeitos na essência, destinados a nos expressarmos na angelitude, através do progresso conseguido após várias encarnações. A apresentação de Deus, através da resposta à pergunta se Deus seria estático, porque perfeito, ou não, é completa. Herculano analisa filosoficamente o que é a perfeição, permitindo-nos a compreensão do conceito esclarecedor. É a incompreensão dos conceitos, diz Herculano, que causa tão grande confusão sobre o que é o Espiritismo, entre os próprios espíritas, e a dificuldade para entenderem a doutrina como o triângulo divino de Emmanuel, ciência, filosofia e religião. Herculano nos lembra ainda Jesus: sois deuses, sois luzes. O irmão mais velho, Jesus, já nos apresenta como criaturas luminosas. Herculano encerra a resposta lindamente, lembrando o Zoroastro: a única imagem possível na Terra, de Deus, é a do fogo. O fogo nunca está parado, não é estático. O fogo se renova através de suas labaredas. Herculano diz: Deus é um dinamismo constante. Não poderia ser, portanto, estático de maneira alguma. Que segurança, clareza, objetividade, a do mestre em filosofia, José Herculano Pires. Nos vários programas, Herculano explica a Deus e reúne as suas reflexões sobre o Criador em um livro importantíssimo, Concepção Existencial de Deus. Belíssimo o capítulo sobre a força do pensamento e as explicações sobre essa energia física, mas de tipo desconhecido, porque nenhuma barreira física consegue impedi-la. Nesse ponto Rini não concorda com Rancelieve e diz que o pensamento é extrafísico. Herculano mostra a importância da fé raciocinada, explica o valor da prece como o pensamento positivo que atrai para o indivíduo as melhoras imediatas, como nos explica o Evangelho segundo o Espiritismo: Deus está presente em nossa consciência e em nosso coração. Ele nos ouve, está dentro de nós. Basta dirigirmos uma prece a Ele e conseguimos realmente nos comunicarmos com o Pai Criador. A nossa fé aumenta através das explicações de Herculano. Altamirando, através deste livro, convida-nos a ler Herculano para dilatarmos o nosso respeito ao trabalho do grande mestre de Lyon, Allan Kardec. São Paulo, 20 de janeiro de 2001. Heloísa Pires. Apresentação. O professor J. Herculano Pires, participando do programa No Limiar do Amanhã, na Rádio Mulher de São Paulo, apresentou belíssimas aulas de doutrina espírita, gravadas por inúmeros indivíduos em fitas cassetes. Resolvemos aproveitar o conteúdo das fitas, transportando-as para estas páginas, presenteando os leitores com o pensamento daquele que foi,
certamente, o detentor da maior cultura espírita no século XX. José Herculano Pires nasceu em 25 de setembro de 1914 em Avaré, estado de São Paulo, e desencarnou em São Paulo, capital, em 9 de março de 1979. Publicou o seu primeiro livro, Contos Azuis, aos 16 anos de idade. Foi um extraordinário talento, quer como jornalista e escritor, quer como filósofo ou tradutor das obras básicas da codificação espírita, de Allan Kardec. Em 1958 bacharelou-se em filosofia pela Universidade de São Paulo e pela mesma licenciou-se em filosofia, tendo publicado uma tese, intitulada O Ser e a Serenidade. Foi professor de filosofia na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Araraquara, SP. Autor de 81 livros de filosofia, ensaios, história, psicologia, ficção, poesia, espiritismo e parapsicologia, dedicou a maioria deles ao estudo e à divulgação da doutrina espírita, vários em parceria com o médium Francisco Cândido Xavier. Na década de 70, Herculano participou de inúmeros debates na televisão, inclusive na TV Cultura, em parceria com o seu amigo Jorge Reticeni, o qual produzia e apresentava naquele canal o programa de debates Em Busca da Verdade. Na extinta TV Tupi participou de um programa para o qual foi convidado o médium Francisco Cândido Xavier. O júri era formado por um grupo de jornalistas que se celebrizaram, juntamente com Herculano Pires, João Scantimburgo, Saulo Gomes, Almir Guimarães, Reale Júnior e Vicente Leporassi. No dia 9 de março de 1979 a imprensa paulista registrava a morte de Herculano Pires, devido a um infarte que acusou o término de sua importante missão na Terra. São Paulo, 20 de janeiro de 2001. Altamirando Carneiro. Tudo renasce, editorial. A natureza oferece-nos a lição permanente da ressurreição. A vida é uma sucessão de ciclos. Nada morre. Nada se acaba. Tudo volta na morte aparente e na ressurreição permanente. Acontece com os homens, que vão e voltam, na sucessão das gerações. Os pregoeiros da vida única, conduídos da morte intuitiva, querem separar o homem da natureza, torná-lo criatura marginal na obra de Deus. Mas Deus nos ensina, a cada momento, que nada se acaba, que tudo se renova. Deus planta-nos os signos das coisas, a ressurreição do dia e da noite, as estações do ano, dos séculos e dos milênios, o ritmo dos vegetais, o ciclo das águas, a rotação da terra e dos astros. Tudo nos lembra a renovação constante da vida que jamais perece. A relva rompe-se nas calçadas de pedra e nas lajes dos túmulos. É a vida que renasce triunfante, negando a morte. A linguagem simbólica de Deus na natureza adverte-nos que nada se acaba, que tudo se transforma, num impulso da evolução. Uma estrela apaga-se no céu e outra nasce. Mas a visão espiritual, no seio de todas as grandes religiões, proclama em todo o mundo a ressurreição do homem, após a morte, ressuscitando o espírito, como ensina o apóstolo Paulo, através da reencarnação. Há duas formas de ressurreição: morremos na terra para ressuscitarmos na vida espiritual, morremos no mundo dos espíritos para nascermos no mundo dos homens. Cada nascimento na terra é uma ressurreição na carne. Nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre, essa é a lei, proclamou Kardec. Hoje o problema da reencarnação é um problema da ciência, da investigação científica, nos maiores centros culturais do mundo. Nas universidades americanas e nas universidades russas, no Ocidente e no Oriente, os cientistas pesquisam a reencarnação. Você crê na reencarnação? Não perca tempo, a reencarnação não é mais uma questão restrita. Estude o problema. Pergunte a você mesmo se é lógico, se é admissível, que tudo renasça, menos o homem. Por que motivo o homem, a mais alta conquista da evolução em nosso planeta, seria o único ser, a única coisa destinada a perecer quando nada perece? A cada minuto que passa, entramos no amanhã. A cada passo que damos, o passado fica para trás, estamos na grande viagem do tempo sem fim.
O momento presente é o encontro entre o passado e o futuro. Quem se agarrar ao passado perderá a sua vida, a vida atual, o momento presente, carregado de oportunidades para o futuro. Não seja um retrógrado. Abandone na estrada o baú das velharias. Olhe para frente e marche para o mundo. Mas não pense que o passado esteja perdido. Nada se perde, tudo se transforma. É do passado que nasce o presente. É do presente que nasce o futuro. Pense bem nisso. Ontem construímos o futuro de hoje. Hoje estamos preparando o que seremos amanhã. Não lamente o passado e não tenha medo do amanhã. Na verdade, o amanhã está em suas mãos, você pode fazê-lo como quiser. Um amanhã carregado de folhas mortas ou de um verde florido, como a primavera, feche os olhos um pouco e se lembre de ontem. Veja bem, foi no ontem que você preparou hoje. Tudo de bom que você fez ontem é a alegria e a bondade no hoje que você está vivendo. Tudo de mal que você fez ontem é a maldade do hoje que lhe atormenta. Tudo o que você fez hoje vai modelar, daqui a pouco, o amanhã, o que você será amanhã, que chega a cada instante. Nada se perde. Tudo se transforma, em nossas mãos. Não tenha medo de você. Pense no Mestre e Senhor. Porque ele disse, quem se apegar à sua vida, perdê-la-á. E quem a perder por amor de mim, encontrá-la-á. Guarde no caminho o baú das velharias. O caminho de hoje está cheio de esperanças. Colha no hoje as flores do amanhã. Não alimente as nuvens de desgraça e da maldade, porque elas se acumularão no seu horizonte, ameaçando temporais. Pense no céu azul que lhe espera, além da linha do horizonte. E marche confiante para o amanhã. Fluido e fluido. Meu caro professor, tenho ouvido oradores espíritas até de renome confundirem a pronúncia fluido, que designa substâncias líquidas ou gasosas, com a pronúncia fluido, do verbo fluir. Afinal, por que esta confusão? A pronúncia correta é fluido, mas sem o acento, não é fluido, como muita gente diz. A palavra fluido vem do verbo fluir, ao passo que a palavra fluido, onde a letra O é a vogal tônica, sem acento, é adjetivo referente a substâncias líquidas ou gasosas. Para melhor esclarecimento, recorremos ao Novo Dicionário da Língua Portuguesa, de Aurélio Buarque de Holanda Ferreira, fluido, do latim fluido, ad 1, fluídico, 2, disse das substâncias líquidas ou gasosas, 3, que corre ou se expande à maneira de um líquido ou gás, fluente, 4, frouxo, mole, flácido. Eis, carnes fluídicas, 5, suave, brando. Eis, movimentos fluídicos, 6, espontâneo, fácil, corrente, fluente. Eis, linguagem fluídica, 7, corpo que, em repouso e em contato com outros, exerce apenas forças normais às superfícies de contato. 8, corpo, líquido ou gasoso, que toma a forma do recipiente em que está colocado. Eis, o ar e a água são fluidos. Fluido ideal, aquele em que a viscosidade é nula. Fluir, do latim fluere, verbo intransitivo. 1. Correr em estado líquido, manar. Eis, e a suave, musical tagarelice da água murmura a fluir do manancial. 2. Correr com abundância, manar. Eis, um filete de sangue fluía-lhe do canto da boca entreaberta. 3. Provir, proceder, derivar. Eis, as coisas fluem de Deus? Manar, do latim manare, verter incessantemente e ou em abundância. Eis, a fonte manava de uma água límpida. A evolução do espírito. Se existem mundos melhores do que este, porque vivemos aqui, Deus tem os seus privilegiados, que vivem em mundos melhores. O Senhor está encarando o problema dentro de uma concepção estreitamente humana, que respeita, inclusive, o condicionamento social em que nós vivemos. Não. Deus não é um chefe político. Deus não é um administrador de empresas, que possa ter os seus privilegiados. Deus é a suprema inteligência do universo, causa primária de todas as coisas. Ele é o Criador. Ele impulsiona na sua criação o desenvolvimento de todas as criaturas num mesmo e único sentido. Nós todos temos de evoluir, de progredir.
Mas se aqui estamos na Terra e outras criaturas habitam mundos superiores, é porque ainda não atingimos, na nossa evolução, a condição necessária para habitar esses mundos mais elevados. A vida é uma ascensão contínua. Bastaria isso para nos mostrar a sua grandeza e a grandeza do poder de Deus. Nós subimos, desde os planos inferiores da criação, através da evolução, e quando chegamos ao homem nós partimos para um mundo superior, o que no Espiritismo chamamos de angelitude, quer dizer, o plano dos anjos. Os anjos não são mais do que homens evoluídos. São espíritos humanos depurados, aperfeiçoados, que se desprenderam dos planos inferiores da criação e conseguiram desenvolver as suas potencialidades internas, a sua inteligência, a sua afetividade, a sua vontade, num plano extremamente superior, extremamente elevado. As religiões os chamam de anjos, mas para nós, espíritas, esses anjos são os espíritos puros, que já desenvolveram os seus mais elevados sentimentos. Na proporção em que os espíritos se elevam, eles passam a habitar mundos superiores. Mas ninguém está privado de habitar esses mundos. Todos caminhamos para lá. Porque temos que renascer neste mundo. Não progrediremos melhor nos planos espirituais onde, segundo o Espiritismo, tudo é melhor? A evolução é um progresso contínuo. Nós temos que conceber o problema não apenas através da nossa concepção humana das coisas. Precisamos ir um pouco além. Precisamos compreender que estamos lidando com um processo universal, cósmico, e que todo o cosmo está implicado nesse processo. Assim, quando estamos aqui na Terra, passando por uma evolução necessária, é porque o nosso espírito, dotado de potências que ainda não foram desenvolvidas, precisa, na vida terrena, dos choques da vida material, do contato, ainda, com as condições dos reinos inferiores, de que ele partiu. O senhor pode ler na Bíblia aquele trecho alegórico, bastante importante, que diz assim: Deus fez o homem do barro e da terra. Ora, esta expressão nos coloca diante de uma verdade que o Espiritismo comprova pela experiência. Deus tira o espírito humano do princípio inteligente do universo, que é um motivo de organização e de estruturação de todas as formas da matéria, desde o reino mineral até o reino hominal. Assim sendo, esse princípio inteligente tem potências que vão sendo desenvolvidas, através desses reinos. Portanto, se ainda estamos aqui na Terra é porque não estamos em condições, não poderíamos viver num mundo superior, onde nossa inteligência e nossa sensibilidade não estariam em condições de se relacionarem com as coisas circundantes. Não teríamos sensibilidade para captarmos as sutilezas desse mundo, para percebermos as coisas que nele existem e para convivermos com os seus habitantes. É por isso que continuamos a nos preparar na Terra até que atinjamos a condição necessária para subirmos a mundos elevados. A busca da verdade. Professor, considero o Espiritismo uma tentativa ingênua de racionalizar a religião. As transmissões não são racionais. São realizações emocionais, para ajudarem o homem a suportar a vida. Como o senhor me responderia a isto? Respondo que continua em vigor o seu preconceito. O senhor está tratando com preconceito o problema religioso. Quem lhe disse que se chegou à conclusão, do ponto de vista científico e religioso, de que a religião seja isto, apenas um problema emocional? Não. O senhor conhece, por exemplo, a posição pragmática de William James, nos Estados Unidos, no tocante às religiões? O senhor sabe que ele encarou as religiões sob o ponto de vista racional e didático e chegou à conclusão de que a religião tem uma finalidade prática, muito importante, na vida humana? O senhor sabe que Augusto Comte, o grande filósofo do positivismo, que fez a sua filosofia baseada inteiramente no estado subjetivo da ciência, acabou criando aquilo que ele chamou a religião da humanidade. Sabe que no Rio de Janeiro existem centros positivistas, onde o senhor pode assistir às cerimônias religiosas. Que Augusto Comte confirmou a existência da metafísica baseando-se nas experiências concretas e positivas. Que para ele as religiões não tratavam de um Deus imaterial, abstrato, mas daquilo que ele chamava a deusa,
que é a própria humanidade, o culto da humanidade. A religião não tem apenas um sentido emocional, mas também um sentido de busca da verdade. A religião faz parte do campo do conhecimento. No tocante ao Espiritismo, nós consideramos o seu conhecimento, no sentido geral, em 3 campos, 3 grandes províncias, por assim dizer, que são a ciência, a filosofia e a religião. As ligações entre esses campos do conhecimento são ligações praticamente genéticas. Por quê? Porque sempre a ciência nasce da experiência do homem, no contato com a natureza, da sua procura em conhecer a realidade das coisas, em descobrir as leis que as governam e servir-se delas, para poder utilizar-se delas. A ciência dá os dados sobre a realidade. Esses dados vão levar o homem a formular um conceito da natureza, a criar uma concepção do mundo, da vida. Essa concepção do mundo é a filosofia. Então, a ciência nasce da experiência humana na Terra. A filosofia nasce das conquistas da ciência. Essas conquistas se projetam na concepção do mundo formal, que é a filosofia, e permitem que o homem tenha um comportamento adequado àquilo que ele considera ser o mundo, na feição moral. Mas a moral mostra que o homem não é um ser efêmero, como nos parece, pela sua aparência material. Assim, o ser, que sobrevive após a morte, nos leva, naturalmente, à religião. A religião é, então, a busca da verdade, da mesma forma que a ciência, da mesma forma que a filosofia. Cada uma testa e estrutura o seu conhecimento, cada uma no seu campo. Todas elas exercem, em conjunto, uma função, que é a busca da verdade. O Senhor se engana, portanto, ao considerar a religião como apenas um campo da emoção. O Senhor fala isso por causa da fé. Mas é preciso lembrar que Allan Kardec fez a crítica da fé e chegou à conclusão de que a fé verdadeira é a fé que se ilumina, à luz de razão. Deus. Ouvimos uma apresentadora de TV dizer que Deus é estático, porque é perfeito. E que toda perfeição é estática. Tenho a minha opinião, mas gostaria de ouvir a sua. A concepção da apresentadora, de que Deus é estático porque é perfeito, está atrelada, por assim dizer, à nossa lógica humana. Há uma lógica, determinada praticamente pelas concepções do século XVIII. Já no século XIX e nos fins do século XVIII tinha-se uma concepção diferente. A perfeição não é estática. Perfeito não é aquilo que está acabado. Pode haver uma perfeição naquilo que está iniciado. É um início perfeito, naquilo que está em desenvolvimento, rumo àquilo que Kant chamava de a perfectibilidade possível de cada ser. Assim, há na perfeição um dinamismo e uma estática. Há um dinamismo constante, porque a perfeição implica o processo de desenvolvimento das potencialidades do ser. No campo do homem, por exemplo, isto se torna bem claro. O homem aparece na Terra nos tempos primitivos, como selvagem, como quase um animal. Entretanto, ele traz, dentro de si, todas as potencialidades da sua perfeição. Ele é, portanto, perfeito em potência, isto é, potencialmente ele é perfeito, à proporção que se vai desenvolvendo, através das vidas sucessivas, na renovação das gerações, na humanidade, essas potencialidades vão se manifestando. Então nós dizemos, fulano é uma criatura imperfeita, ainda em desenvolvimento. Mas esta é uma concepção humana. Para Deus, aquele fulano, que está em desenvolvimento, é perfeito, porque ele traz em si todos os elementos da perfeição, que estão apenas aflorando, desenvolvendo-se, maturando-se, amadurecendo, para chegar, enfim, a um ponto determinado, que nós humanos consideramos a perfeição, mas que ainda não é a perfeição, para Deus. Para Deus, a perfeição é um incessante evoluir. Ela não está, de maneira alguma, em algo que se fez e se completou. Por isso, costumo dizer que as pessoas que dizem eu sou um homem que realmente me realizei, se soubessem o que quer dizer a realização das potencialidades internas do espírito da criatura humana, nunca usariam esta expressão. Um homem realizado, uma criatura realizada, seria uma criatura que não teria nada a realizar, não teria nada a fazer, estaria completa em si mesma.
Diz o filósofo Heidegger, uma das mais altas expressões do pensamento contemporâneo, que o homem só está completo quando morre. A passagem do homem pela vida é uma constante transformação, um constante evoluir. Assim, nós só podemos considerá-lo completo na morte, porque aí termina a sua vida de homem. Então este homem, que não é mais homem como criatura encarnada, mas um espírito, irá prosseguir, continuando o desenvolvimento das suas potencialidades. Deus é um renovador constante, incessante. Por exemplo, vamos a uma imagem que talvez nos dê uma ideia mais concreta, mais precisa disto, quando Zoroastro, na Pérsia fundador da religião chamada, hoje, Mazeísta, dando uma ideia de Deus aos seus adeptos, disse, a única imagem possível de Deus, na Terra, é a do fogo. O fogo está continuamente se renovando, através das suas labaredas. O fogo produz a luz e afugenta as trevas, quando os selvagens precisam afugentar as feras que, no mato, os rodeiam, os rondam. Para Zoroastro, a única imagem perfeita de Deus é o fogo. E então, o que fizeram os homens? Passaram a usar o fogo. Quando vemos velas acesas em algum lugar, no sentido devocional, quando vemos lâmpadas acesas, nos altares das igrejas, estamos diante de uma transposição do zoroastrismo para outras religiões. Ou, em outras palavras, da adoração do fogo, da simbologia do fogo, presente nas manifestações religiosas. Esta concepção de Zoroastro nos dá um exemplo concreto do que seja aquilo que poderemos imaginar como constante e incessante dinâmica da existência de Deus, se poderemos chamar assim, da sua vivência como uma inteligência, que é o centro de todo o universo, que controla toda a movimentação dos astros, das galáxias, do espaço infinito. Deus é um dinamismo constante. Não poderia ser, portanto, estático, de maneira alguma. A comunicação com Deus. O Espiritismo é uma doutrina racional e científica, mas adota a prece e o passe e se diz continuador do cristianismo. Vejo nisso uma tremenda contradição. O que o Senhor me diz? Não há contradição nenhuma. Quando o Espiritismo se diz uma doutrina racional e científica, ele se pauta através dos seus princípios. Basta ler o Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, a obra fundamental do Espiritismo, para certificar-se de todas as questões científicas e de pesquisas, de acordo com os princípios da doutrina. Então, a doutrina espírita é realmente racional e científica. Quanto à prece, ela não é irracional. Pode ser irracional para, por exemplo, os selvagens, que pronunciam a prece sem saber o seu significado. Assim, a formulam, impulsionados pelas emoções de momento. Mas quando uma pessoa já tem o desenvolvimento mental para entendê-la, ela é uma forma de comunicação, e a forma de comunicação não é, absolutamente, mágica ou supersticiosa. Ela existe em todos os campos. Há dois tipos de comunicação humana: a comunicação horizontal, ou seja, no plano social, de homem para homem, entre as criaturas humanas; 2. A comunicação vertical, isto é, com as entidades espirituais e com Deus. O homem pode, inclusive, falar com Deus, quando dirige a Ele, por exemplo, a prece do Pai Nosso, repetindo aquelas palavras que Jesus deixou, no Evangelho. Essa comunicação é racional, pois o Pai Nosso traduz uma série de pedidos, de solicitações, que correspondem exatamente às nossas necessidades humanas. Tentamos, então, nos comunicar com Deus. E Deus nos ouve. Há essa comunicação com aquele que sabe usá-la, compreendendo o seu sentido e o seu alcance. A prece dos espíritas não é dirigida somente a Deus, mas a todos os bons espíritos, que podem não ser angélicos, mas são bons. São espíritos de criaturas boas, que viveram na terra, que vêm nos auxiliar, porque são nossos amigos. Todos nós, como dizia o apóstolo Paulo, temos as nossas testemunhas, que são os espíritos que se aproximam de nós, os que são simpáticos a nós, por isso, vêm nos auxiliar, ou aqueles que nos detestam e que procuram nos atingir e prejudicar-nos.
mas todos eles estão à nossa volta e há aqueles que nos ajudam e nos defendem da maldade daqueles que nos detestam. Então, quando dirigimos a nossa prece a esses espíritos, estamos quase na própria comunicação horizontal, de criatura humana para criatura humana, porque eles estão ao nosso redor e convivem conosco na Terra. A prova de que isso não é uma superstição está, por exemplo, nas pesquisas atuais da parapsicologia, principalmente no campo da transmissão do pensamento. Por que é que a Rússia, neste momento, investiga com tanto interesse esse assunto? Pois a parapsicologia não cuida de problemas materiais, mas daqueles fenômenos paranormais, que se passam fora daquilo que é considerado material, na vida terrena. Porque os Estados Unidos empenham-se em verdadeiras campanhas, no sentido do desenvolvimento das pesquisas parapsicológicas. Porque há uma verdadeira corrida parapsicológica, entre os Estados Unidos e a União Soviética. Porque as experiências científicas já demonstraram essa coisa extraordinária, para todos aqueles que podem pensar um pouco a respeito. A prece não é, absolutamente, um elemento mágico. É uma realidade no campo das comunicações, hoje em dia. Na Universidade de Moscou, por exemplo, a telepatia figura nas escolas de comunicação, como pertencente ao campo das comunicações biológicas. Quanto ao passe, no espiritismo ele não é considerado como uma varinha mágica. É como um elemento que permite a transmissão de energias vitais do passista. Essa transmissão de energias vitais está provada em pesquisas, na Rússia e Estados Unidos, sobre a aura humana e a aura das coisas, de acordo com o sentimento das criaturas, com a posição mental da pessoa, das suas emoções. Há variações não só na intensidade, como no colorido da aura. A alma representa a energia vital do homem, que pode extravasar-se pelo corpo e que forma, então, essa aura verdadeiramente de luminosidade, em torno da pessoa. A aura existe, também, nos objetos, na pedra, no vegetal, porque todos os seres são dotados dessa energia íntima, que determina a sua expressão luminosa, além dos limites da estrutura material. Assim, o passe é considerado uma transmissão energética, de uma pessoa para outra. Esse passe é mais poderoso quando auxiliado por uma entidade espiritual. Porque ocorreram, muitas vezes, a fraqueza das energias. Não há, portanto, nenhuma contradição no espiritismo, ao se dizer racional e científico e admitir a prece e o passe. Os mundos habitados. Ouvi falar que o espiritismo traçou uma escala dos mundos. Isso é verdade? Como é esta escala? Existe realmente uma escala dos mundos, mas não no sentido absoluto. Não como um sistema rígido. Kardec, como sabemos, era um homem de ciência e sabia tratar desses problemas com a flexibilidade necessária, para não transformar certas afirmações ou tentativas de esclarecer as coisas em formas dogmáticas. Então Kardec, examinando o problema da pluralidade dos mundos no universo e considerando que logicamente essa pluralidade deve corresponder, também, à expansão da humanidade, que não pertence apenas à Terra, mas a todos os mundos do espaço, procurou estabelecer uma ideia, como ele diz, uma sugestão, referente às diferentes espécies de mundos que existem. E criou a escala dos mundos, da seguinte maneira. Mundos primitivos, em estado de provação. Isso nos vem da própria sugestão da história da Terra. Quando examinamos a Terra no seu desenvolvimento, vemos que ela já foi um mundo onde não havia existência humana, não havia o homem, nem sequer animais, enfim, não havia vida de espécie alguma. Depois surgiu a vida, que se foi desenvolvendo, do reino mineral para o reino vegetal, do vegetal para o animal, até atingir o reino hominal, com o surgimento do homem. Sendo assim, a própria Terra nos oferece uma ideia bem positiva, bem clara, do que são as várias formas do mundo. Os mundos primitivos são aqueles que estão ainda em desenvolvimento, onde a vida começa a surgir e se desenvolver. Mundos de provas e expiações. Esses, como a Terra, são mundos onde a vida já se desenvolveu, em que o homem apareceu e em que se desenvolve, também, a civilização. Como o próprio nome indica,
Nesses mundos o homem está sendo provado pelas dificuldades terrenas e passando pelas expiações e atrocidades derivadas do uso do seu livre-arbítrio, cometidas em vidas anteriores. Mundos de regeneração. Nesses mundos a humanidade se liberta das expiações e passa a enfrentar apenas as provas evolutivas, porque já adquiriu um grau evolutivo que lhe permite libertar-se daquilo que popularmente se conhece como pagamento das dívidas do passado. Mundos felizes. Esses são mundos onde a humanidade, já regenerada, está em condições morais que lhe permitem viver uma vida divina, que podemos considerar semelhante à vida dos deuses. Sua constituição é de natureza etérea, de matéria mais estratificada que a do nosso planeta. O homem vive aí uma vida paradisíaca. Mundos celestes ou divinos, considerado pelo Espiritismo como os mundos superiores, estes são os mundos habitados pelos espíritos puros. Assim, temos uma escala do mundo sobreposta à variedade de formas de mundos habitados pela humanidade, que não é terrena, é cósmica. A humanidade é cósmica, isto é, existe no cosmos. Esta é a posição do Espiritismo a respeito do assunto e, como o ouvinte naturalmente já percebeu, pelas muitas manifestações científicas que têm surgido, divulgadas, inclusive, nos noticiários dos jornais, do rádio e da televisão a respeito de pesquisas sobre tudo isso, essa concepção espírita está de pleno acordo com a era cósmica que estamos vivendo. Camille Flammarion foi espírita. Disseram-me mesmo que ele foi médium de Allan Kardec, o que eu duvido. Foi ele quem deu a Kardec a ideia de que existem outros mundos habitados? Não foi Flammarion quem deu essa ideia. Foram os espíritos, nas suas comunicações com Kardec, que explicaram a existência dos mundos habitados no universo. O ouvinte duvida que Flammarion tenha sido médium de Kardec. Por que duvida disso? É tão conhecido o problema de Flammarion, nas suas relações com o Espiritismo. Ele, realmente, aceitou a teoria da pluralidade dos mundos habitados e escreveu um livro sobre isso. Trabalhou com Kardec, na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, como um médium psicógrafo. Posso adiantar-lhe que o capítulo de A Gênese, de Allan Kardec, intitulado Uranografia Geral, foi recebido psicograficamente por Flammarion. Nesse capítulo, ele recebeu informações do espírito Galileu Galilei sobre a pluralidade dos mundos habitados. Mundos sem vida. Como o Espiritismo explica a existência de um mundo sem vida alguma, como a Lua e provavelmente Marte? O senhor, agora, me lembrou de uma falha que cometi, na lição passada, ao expor o problema sobre a escala espírita dos mundos. Realmente, nessa escala há um outro tipo de mundo que eu não citei, porque está incluído na própria fase dos mundos primitivos. São os mundos transitórios, que, segundo os espíritos disseram a Kardec, são completamente áridos, muitos deles sem mesmo terem atmosfera, como acontece com a Lua. Alguns deles, porém, já possuem atmosfera. São aqueles em que a vegetação se desenvolveu, em que houve a possibilidade, em virtude da existência de água nas suas entranhas, do desenvolvimento da própria atmosfera. Esses mundos transitórios, assim considerados, não têm condições de habitabilidade e, justamente por isso, não têm habitantes permanentes. Ninguém pode, por exemplo, viver permanentemente na Lua, a não ser de maneira artificial, servindo-se dos recursos da Terra, porque a Lua não tem atmosfera. Entretanto, nos mundos transitórios, os espíritos se acomodam, por assim dizer, nos seus trabalhos que realizam no cosmos. O senhor vai dizer que isto é, por certo, um caso de imaginação, tirado da mitologia ou coisa semelhante. Mas a verdade é que os espíritos somos nós mesmos. É preciso lembrar dos espíritos não como fantasmas, não como criaturas abstratas, imaginárias, mas como criaturas humanas, desprovidas do corpo material. Nós não somos animais. Temos um corpo animal como instrumento de nossa manifestação, na vida terrena. Somos provenientes do reino animal, na nossa evolução, mas por termos atingido um plano superior, em que se manifesta a consciência, nós superamos a animalidade, porque a nossa essência é espiritual e não material.
Temos, pois, de nos lembrar dos espíritos como seres humanos, dotados de todas as capacidades que possuímos, aqui na Terra, sendo que as mesmas são criadas em virtude de eles estarem revestidos de um corpo mais leve do que o nosso corpo material, que é o perispírito. O Senhor teria a possibilidade de dizer que tudo isso é imaginação. E se eu lembrar ao Senhor que as pesquisas existentes neste caso demonstraram a existência real do perispírito, o corpo espiritual do homem? O Senhor poderá objetar-me, como costumam fazer os céticos, que essas pesquisas nunca chegaram a comprovações decisivas. Na verdade, chegaram. Chegaram, sim, Senhor. Se o Senhor ler os trabalhos científicos a respeito, verá que chegaram a resultados conclusivos, mas foram rejeitados pela maioria dos cientistas, que não se importaram em pesquisar nesse campo. Porque William Crookes se dedicou a estudar os fenômenos espíritas. Porque ele era espírita. Não, porque ele nem acreditava nisso. Depois da investigação da Sociedade Dialética de Londres, que quis acabar com o espiritismo e acabou, na verdade, se dividindo em duas partes, uma a favor e outra contrária, depois desse fracasso William Crookes foi chamado à liça. Era um homem de grande prestígio, de grande capacidade científica no campo da investigação, principalmente para fazer aquilo que a Sociedade Dialética não havia conseguido fazer. É bem conhecido o episódio de Crookes. Ele trabalhou apenas 3 meses na investigação espírita, afastando-se, portanto, do campo das suas pesquisas habituais, do seu trabalho costumeiro. Pois bem, Crookes ficou mais de 3 anos na pesquisa espírita e provou a existência de todos os fenômenos espíritas. Então, o que fizeram aqueles mesmos que haviam solicitado a sua presença nesse campo? Disseram que ele havia perdido a razão. Como ter provado a existência dos espíritos, pelo mesmo Crookes, que havia provado a existência da matéria radiante. As conquistas de Crookes antes do seu trabalho espírita eram válidas, mas as conquistas no campo da investigação espírita não deveriam ser válidas. Veja ao Senhor o preconceito, a falta de arejamento espiritual para enfrentar os problemas. Ainda recentemente, um grande cientista francês afirmou, através de um trabalho muito bem feito, sobre a tradição dos cientistas no mundo atual, em face dos problemas parapsicológicos, que existe na ciência uma lei de conservação da estrutura científica, denominada Lei de Alergia ao Futuro, que funcionou na ciência. Quanto a Crookes, saiu do campo do presente imediato e investigou a realidade dos fenômenos espíritas, com o que se projetava no futuro. Então os seus próprios colegas se voltaram contra ele. Temos também o caso de Charles Richet, que projetou suas pesquisas em Argel, provocando as manifestações de um espírito materializado, que ele examinou como fisiologista, em todas as minúcias de sua manifestação, comprovou e afirmou a realidade da materialização e foi acusado, pelos seus próprios colegas, de que tinha cometido um grave erro de ter sido ludibriado por afirmações do cocheiro do General Noel, em cuja casa foram feitas as experiências. Acontece que esse cocheiro havia sido despedido pelo General Noel, era ladrão e bêbado. Então Richet perguntou a seus colegas na França: vocês preferem ficar com as afirmações do cocheiro bêbado ou com as minhas? Como o senhor vê, o problema é muito sério, muito grave e nós precisamos compreender que temos que deixar de lado os preconceitos e encarar a verdade. Vamos examinar as pesquisas científicas em si e verificar a constância com que essas pesquisas não mudam. Desde os tempos de Kardec até hoje, estão sempre terminando, concluindo, pela existência real do fenômeno. Então a realidade se impõe, através da pesquisa científica, e não pode ser absolutamente negada com essa simplicidade, essa facilidade com que tem sido feita. A cura pela prece. A cura espírita por meio de passes não é só uma sugestão, porque o médium precisa esfregar a mão numa pessoa doente para curá-la. Os santos não curam, por meio de preces? Sim, todos nós podemos curar, por meio de preces. A prece é uma vibração. Essa vibração se dirige ao mundo espiritual e estabelece uma comunicação entre nós e os espíritos, que nos podem atender.
A prece, portanto, é uma maneira de falarmos com o mundo espiritual e ficou claramente explicada agora, com as investigações da parapsicologia que, estudando o problema da transmissão do pensamento à distância, entre pessoas vivas, confirmou aquilo que o Espiritismo vem dizendo há mais de um século, que quando nós oramos, emitimos pensamentos que podem atravessar as maiores distâncias e podem comunicar-se com espíritos que estejam nos planos mais elevados da criação. Muita gente diz: eu não acredito na prece, porque como Deus vai me ouvir? Deus é um poder superior, muito mais elevado do que qualquer um de nós. Está numa posição que não podemos nem imaginar, não sabemos a que distância ele se encontra de cada um de nós. Então, não adianta orar, porque a nossa prece não vai atingir a Deus. Em primeiro lugar, precisamos saber que Deus não é uma pessoa como nós, é uma inteligência suprema, criadora, e essa inteligência é absoluta e não relativa, como a nossa. Nós nem mesmo podemos defini-la, descrevê-la. É praticamente impossível explicarmos o que seja Deus, a não ser por essa afirmação, que é a única que o Espiritismo admite: Deus é a inteligência suprema do universo, causa primária de todas as coisas. Dessa inteligência suprema decorrem todas as criações do universo. Pode ser absurdo o que fazemos com Deus. Mas Deus não está apenas na distância, Ele está também presente em nós. Ele está em nosso coração. Ele está em nossa mente, porque é onipresente, está em toda parte. Mas está em toda parte por quê? Porque, sendo absoluto, tudo quanto existe está dentro dele. Tudo quanto existe está ligado a Deus, está em Deus. É por isso que o apóstolo Paulo dizia, quando escreveu em suas epístolas: nós vivemos e nós morremos em Deus. Quando falamos a Deus, portanto, falamos dentro de nós mesmos, no nosso coração, na nossa inteligência, na nossa consciência. E Deus nos ouve. Deus nos pode responder. Quando estudamos o problema da prece, à luz do Espiritismo, nós vemos que ela representa uma das forças mais poderosas de que o homem pode dispor, na Terra. É claro que a prece vale muito pela maneira como é feita, não a forma, mas a maneira. A maneira tem que ser espontânea, tem que ser real, nós temos de sentir aquilo que estamos pedindo. Temos que ter fé, acreditar, realmente, que estamos nos dirigindo a um ser superior, que possa atender-nos. Essa crença, essa confiança, são importantes, porque estabelecem a ligação necessária entre nós e aquelas entidades espirituais a que nos dirigimos. Assim, a prece pode realmente produzir curas. Quantas pessoas já se curaram através das vibrações de uma prece? Quanto ao médium dar passes, os mesmos são simplesmente a transmissão de fluidos de vibrações, portanto de correntes energéticas, a um indivíduo doente. Existem o passe magnético, o passe hipnótico e o passe espírita. Esse último difere do passe hipnótico propriamente dito, porque é um passe em que o médium serve de instrumento para os espíritos. O Evangelho no lar. Tem um casal de filhos, com situação ótima financeira. Eles têm tudo o que querem, em matéria de conforto e outras necessidades, que muitas pessoas gostariam de alcançar. Mas minha filha é revoltada. Eu não tenho possibilidades de dialogar com ela. Qual o motivo dessa revolta? Faço o possível para compreender meus filhos. Será que o fato se dá por eu ter dado a eles carinho em demasia? Será falta de uma ocupação, como, por exemplo, o trabalho? O que o senhor me aconselha? Esse problema de relacionamento em família está muito em voga, no momento. Você não está em dificuldades em relação a outros familiares. Nós sabemos que estamos numa fase de transição na vida terrena. Estamos passando para um mundo melhor. Mas essa passagem não se faz facilmente. Temos que saldar os nossos débitos com muitas outras criaturas. E elas podem aparecer dentro da nossa própria família, pelas suas relações de afinidade conosco. Não são nossos inimigos, mas criaturas a quem devemos. Elas, por sua vez, têm também as suas dívidas para conosco. É preciso fazermos aquilo que Jesus nos ensinou, no Evangelho,
acertarmos o passo com o nosso companheiro, enquanto estamos a caminho com ele. E é preciso procurarmos compreender aquelas criaturas que se mostram difíceis, procurando sempre o apoio do alto, o refúgio na oração e na prece, que nos trará o auxílio dos bons espíritos, para o que o nosso familiar se harmonize conosco, em casa. Eu pergunto à querida ouvinte se ela realiza, em sua casa, o Evangelho no lar. É imã para o trabalho, muito bom, salutar, que corta muitas arestas, na rotina da vida em família. Uma vez por semana, reunimos a família em torno da mesa, lemos um trecho de O Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, e fazemos uma prece. É o suficiente, muitas vezes, para trazermos um novo clima, formarmos um novo ambiente e encontrarmos uma nova solução para os nossos problemas. A terceira revelação. Porque o Espiritismo se apresenta como a terceira revelação, se sabemos que houve muito mais do que 3 revelações no mundo. Kardec não sabia disso? Kardec sabia, perfeitamente. Mas acontece o seguinte: as numerosas revelações que houve no mundo, desde a época primitiva, entre os povos primitivos, podemos classificar como as revelações entre os homens da caverna, porque sabemos que os mesmos, como crianças que se iniciavam na vida, tiveram os seus preceptores, aqueles espíritos superiores que cuidaram deles e os orientaram. Todas essas revelações têm um sentido preparatório, no tocante a uma revelação de importância fundamental para o desenvolvimento da civilização, que foi a revelação mosaica, que, como sabemos, deu origem à Bíblia, a Bíblia dos judeus, que é também a Bíblia dos cristãos. Porque o cristianismo é uma reforma do judaísmo, feita por Jesus, que era judeu. Essa revelação é de importância fundamental, porque estabelecia uma modificação muito profunda nos conceitos sobre Deus e o homem, sobre a vida na terra e o destino do próprio homem. A respeito de Deus, podemos acentuar um ponto capital, enquanto as revelações, ocorridas nas diversas partes do mundo, nos davam uma ideia de Deus como distanciado do homem, alguém que houvesse, por assim dizer, criado o mundo e depois pouco se tivesse importado com ele. A revelação judaica nos mostra um Deus providencial. É aquilo que estudam os filósofos e se chama providencialismo. O providencialismo judeu modificou por completo o conceito de Deus. Deus não está ausente do mundo, Deus está presente, Deus faz a história. Ora, Deus, em fazendo a história, a sua participação no mundo dos homens é permanente, é constante. Essa primeira modificação é de uma importância decisiva. É para o homem uma concepção de Deus mais consentânea com a realidade daquilo que nós chamamos, hoje, a estrutura unitária do universo. Além disso, a revelação mosaica nos deu a ideia de que Deus havia criado o mundo, não se servindo de material já existente, mas produzindo, Ele mesmo, os materiais necessários. É o dogma bíblico da criação a partir do nada. Deus não criou o mundo do nada. O nada parece não ter condições para dar elemento algum a Deus, para que Ele pudesse criar o mundo. O nada bíblico, como nós o entendemos, na sua significação mais profunda, é como o nirvana de Buda, que parece ser o nada, a negação de tudo o que existe. Um nada apenas simbólico, um nada relativo, um nada em relação ao tudo que consideramos na Terra. A matéria e todas as consequências da matéria, na vida terrena, não existem, no mundo espiritual superior. Então, vem daí a designação do nada. Além desse ponto, que é de importância fundamental para a compreensão do universo e do processo criador de Deus, temos ainda um outro aspecto na revelação mosaica, que é fundamental. Enquanto entre os povos das diversas religiões do mundo, não só mitológicas de que são exemplos típico e clássico as mitologias grega e romana, mas sim todas as religiões da antiguidade, as revelações dessas religiões colocavam o problema de Deus numa situação múltipla. Havia deuses múltiplos, para todos os setores da natureza e para todos os aspectos da atividade humana. Alguns desses deuses sobreviveram até o nosso tempo. Hoje, quando falamos em Mercúrio, estamos nos referindo ao deus do comércio?
Estamos voltando nosso pensamento para os primórdios do desenvolvimento das religiões na Terra, e assim por diante. A revelação mosaica afirmou a ideia do Deus único. Nasceu com ela o monoteísmo. Deus é um só. Isso foi de grande importância para a humanidade, porque mostrou que a humanidade havia atingido um plano de evolução mental capaz de encarar o universo como processo total, de maneira global. Não só provou isto, como trouxe consequências sociais muito importantes. Quando nos lembramos de que no passado os povos tinham os seus deuses particulares, por exemplo, os egípcios, os babilônios, os gregos, os indianos e os judeus, que tinham seu deus pessoal, Yahvé, vemos que esses deuses, representando os protetores especiais de um desses povos e até mesmo seus criadores, estabeleciam diferenças fundamentais entre as raças, entre os povos. Essas diferenças incentivavam as guerras de conquistas, de dominação e escravização dos povos. Os judeus, por exemplo, foram escravizados na Babilônia e no Egito, os gregos foram escravizados pelos romanos e assim por diante, porque quando Júpiter, o deus dos romanos, conseguiu vencer a batalha contra Zeus, o deus dos gregos, isso mostrou que o deus dos romanos era mais poderoso e o povo grego teve que se submeter, então, ao domínio e à escravização do povo romano. Assim, a ideia do Deus único vinha abrir nova compreensão entre os homens, no sentido de uma maior possibilidade de harmonia entre as nações e os povos. Isso não quer dizer que as guerras se acabariam imediatamente, porque as mesmas têm vários motivos e elas continuam até os nossos dias. Mas aquelas guerras absolutas, do passado, em que o povo dominador tinha todos os direitos sobre o povo dominado, mudaram completamente de aspecto. Os povos conquistadores viam-se obrigados a respeitar, daí por diante, os outros povos, considerando que eles, embora subjugados temporariamente pela força, não obstante eram também filhos do mesmo Deus, que dera força ao povo conquistador. Dessa maneira e graças a essas revelações especiais da revelação mosaica, ela se tornou uma revelação de importância fundamental para o desenvolvimento da civilização no mundo. Por outro lado, a revelação mosaica anunciava a vinda do Messias, a vinda de Jesus, a vinda do Cristo. Consequentemente, essa revelação era também profética e já determinava uma relação entre ela e a próxima revelação que surgiria, ou seja, a vinda do Cristo. Foi por isso que Kardec adotou a tese das três revelações fundamentais, ponto mediano primeira revelação judaica, ponto mediano segunda revelação cristã, ponto mediano terceira revelação espírita, que está prometida no Evangelho de Jesus. Quando lemos, por exemplo, o capítulo 16 do Evangelho de João, encontramos a promessa do Consolador, do Espírito de Verdade, do Paráclito, que é aquele que virá restabelecer a verdade do destino do Cristo sobre o destino do homem na terra. É aquela revelação que vem, ao mesmo tempo, completar a revelação cristã, a segunda revelação. É por isso, então, que Kardec chamou o Espiritismo de terceira revelação. O fermento dos fariseus. Locutora do programa, abrindo o Evangelho ao acaso, encontramos, em Lucas, capítulo 12, versículos 2 e 3, tendo-se juntado milhares de pessoas, de modo que um e outro se atropelavam, começou Jesus a dizer primeiro aos seus discípulos: guardai-vos do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Nada há encoberto, que se não venha a descobrir, em oculto que se não venha a saber. Por isso, o que disseste na treva, à luz será ouvido, o que falastes ao ouvido, no interior da casa, sobre os telhados será proclamado. Vemos, nessa passagem do Evangelho de Lucas, a colocação de um problema tipicamente espírita, ou seja, o problema da supressão das vidas. Jesus advertia, naquele momento, os seus discípulos, quanto àquilo que chamou de o fermento dos fariseus, ou o fermento da hipocrisia. Esse fermento dos fariseus, para sermos justos, é o fermento humano, que existe em toda a humanidade. E a hipocrisia nos faz mostrar um semblante alegre, sorridente, para os outros, quando, na verdade, mostramos apenas a nossa falsa casaca,
como se costuma dizer. Então, Jesus diz que o que se diz ao ouvido, o que se diz dentro de casa, no ambiente familiar, escondido dos outros, afinal será proclamado, mais cedo ou mais tarde, aquilo que se diz no escuro será revelado na luz. Quem conhece o problema das vidas sucessivas sabe que após a morte passamos a viver no mundo espiritual.